A gente sabe que Bilam era um grande profeta, então a gente vai usar isso como pretexto para falar um pouquinho sobre isso, profecias, como é que a gente pode ver o futuro, como é que funcionam essas coisas e o que a Kabbalah tem a dizer sobre isso. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Balak. Hoje vamos focar nos parágrafos 28 e 29 do Zohar. Já estamos no terceiro ano de leitura. Bilam era um grande profeta, tá? Ele não era qualquer um. Algumas fontes dizem que ele era inclusive maior do que Moisés. Ele era melhor profeta, tinha mais poder de visão do que Moisés. Agora, o curioso é que Bilam ele tinha todo esse poder pelo lado, digamos, avesso da árvore da vida. Árvore da morte, vamos falar abertamente. O Bilam conseguia ter todo o poder de visão que ele tinha porque ele se conectava com as forças negativas, com forças que a gente em geral na Kabbalah chama de klipot, as cascas. Só para quem tem curiosidade, Bilam estava no nível de Da'at da árvore da morte. Okay? Então, Da'at é um nível muito elevado, como eu falei. Moisés, alguns dizem que estava em Tiferet, então daí a gente vê que Bilam estava inclusive acima de Moisés. Bom, o que quer dizer tudo isso? O Zohar e a Kabbalah sempre reconheceram que é muito palpável, muito possível no nosso mundo conectar-se com o futuro, no sentido, ver o futuro, saber o que vai acontecer. O Zohar jamais negou isso, tá? Então se você que está vendo esse vídeo talvez é até meio cético sobre esse assunto, pela Kabbalah você não deveria ser, porque realmente dá para ver o futuro. Agora, a questão é, primeiro, ver o futuro, quem vai ver o futuro é sempre um ser humano. Então, estamos sujeitos a erros, né? O ser humano que vai ver o futuro não quer dizer que porque ele vai ver o futuro ele vai acertar 100% das coisas, ou que ele vai conseguir te falar tudo sobre o futuro. Tá? Vai ter erros e vai ter limitações. Segunda coisa importante de saber, que é o que eu queria focar, para ver o futuro a gente pode usar tanto o lado da luz quanto o lado da negatividade. E aí que eu acho que vale um alerta, porque a maioria das pessoas que está por aí lendo o futuro, às vezes até sem saber, se conecta com o lado da negatividade e isso é bastante complicado. Por quê? Porque você que vai até essa pessoa para buscar ler o futuro também acaba se conectando com essa energia através da pessoa. E isso drena a sua energia, isso pode te fazer mal. Tá? Então assim, muito cuidado se você for fazer alguma consulta desse tipo, com quem que você está indo? Qual é o método que a pessoa utiliza? Né? Qual é a formação dela? Não vá em qualquer pessoa. Tá? Algumas, elas até como eu falei, são bem intencionadas, mas elas não sabem com que elas estão se conectando. Sempre que a gente usa alguma coisa material para ler o futuro, a gente corre o risco de cair no lado negativo. Tá? Então veja bem, eu não estou falando que quem usa está conectando, mas pode conectar. Por exemplo, ao usar tarô, que são cartas físicas, a usar baralho normal, né? Tem gente que usa baralho espanhol, tem gente que usa baralho de jogo mesmo, a usar pedras, búzios, café, ler a borra do café, ler folhas de chá. Sempre que a gente usa essas coisas físicas, existe um risco muito palpável de ir para o lado negativo. De novo, repito, não estou falando que quem usa isso necessariamente está conectando com o lado negativo, tá? Tem muita gente que vai ler tarô e não está conectando com nada errado. Tem muita gente que vai ler jogar búzios, e ok. Mas tem muita gente também que está conectando sim com o lado negativo, às vezes sem saber, como eu falei, vale a pena tomar um cuidado, tá? Na minha opinião, isso é Yair falando, tá? Não está escrito em nenhum lugar. Eu acho que dos meios de ver o futuro, o que está menos propenso a cair para o lado negativo é a astrologia. Tá? Primeiro que ela não é nada muito física, ao contrário desses métodos que eu citei. Né? Você não usa nenhum artefato físico para ler o futuro. Você precisa só de um programa de computador para saber a posição dos astros, mas né, para por aí. Então eu acho que dentre todos os métodos de ver o futuro, a astrologia é um dos mais tranquilos nesse sentido de que vai estar conectado com a luz. Mas também não é regra, né? Nada nesse mundo é 100%. Você vai encontrar gente que mexe com astrologia e está conectada no lado negativo. Tá? Você vai encontrar astrólogos que estão conseguindo fazer as suas leituras porque aprenderam numa escola que é da linha da esquerda, da linha da árvore da morte,
porque estão conectadas com o lado negro, ok? Então também cuidado com isso. E aí eu acho que fica então uma boa dica para você, né? Um conselho para quando você for nesse tipo de consulta, nesse tipo de prática, saiba que ela existe, só se preocupe talvez ali da fonte de onde a pessoa está bebendo. Um bom dia a todos e tudo de bom.